na área siderúrgica, metalúrgica, tá? De aciaria. Às vezes fica focado na área da construção civil, na área automecânica, enfim, elétrica, enfim. E aí você não entende que existe um mundo à parte precisando desesperadamente de mão... Começou! Time! Começou a aula! Desculpa, porque tem que ser meu bordão, senão ninguém entende, tá? Eu tô até com medo, no dia que a gente estiver lá na formatura, porque eu acredito que estaremos sem máscaras, né? E no palco do Ribalta um dia, alguém me zoe no meu It's Time! Começou a aula! Tá? Enfim, deixa essa palhaçada de lado. Continuando, que eu me desestuei aqui do assunto. Né? Então, vamos lá. Então, esqueci. Esqueci. O que eu estava falando mesmo? Ô, professor. Eu estou ficando esclerosado. Professor, fala. Antes de o senhor começar, o senhor deu 2 listas, né? Sim, senhor. De exercício, não foi? Que já estão feitas. Sim. Então, escolher aqui, né? Qualquer uma delas, né? Ou elas, ou tanto faz. São 5 exercícios que você vai ter que escolher e refazer só com alteração. Vai fazer uma pequena alteraçãozinha naquele exercício, uma pequena alteraçãozinha boba, tá? E aí vai refazer, ou seja, você tem a versão original e a versão que você alterou. Aí é só você seguir o passo a passo, a construção, entendeu? Correto. Até o final e dar a resposta. Acabou, só isso. Faz 5. Escolhe 5. Se você tiver grupo, você pode dividir entre o pessoal do grupo, entendeu? Fica mais fácil. Sim. Valeu. Tá? Ei, professor. Oi. Aproveitando o gancho sobre a peça, eu também teria uma dúvida. Essa alteração pode ser feita apenas questão de valores, de números, ou tem que alterar alguma coisa da pergunta? A questão é sua, você achar mais fácil. Ah, beleza. Contanto que tem alteração, para mim tá ótimo. Aí, no caso, tipo assim, tem questões lá que acho que tem resposta como figura. Aí eu posso resolver apenas o cálculo ou tem que desenhar também a figura, às vezes Cara, tem que ser exatamente como foi feito no exercício, no enunciado. Tá? Então, se a construção foi feita aquela... Só se você alterar no enunciado isso. No seu enunciado, você alterar. Tá? Então, beleza. Quem manda no exercício é você. Mestre, os dados eu escolho os números, é isso? Qualquer número eu mando, só vou no passo a passo e envio para o senhor, então. Isso aí. Beleza. Aproveitando aí também, né, o raciocínio do colega aí, o gráfico também, né? Se eu mudar alguma coisa na questão, tem que no gráfico também mudar alguma coisa, não é isso? Prova, dependendo do tipo de questão, talvez você tenha que mudar o gráfico, sim. Aí fica a seu critério. Assim, gente, não é para dificultar. Facilita a vida de vocês. Vocês não têm só a minha matéria. Se você tiver só a minha matéria, eu ia falar, esculacha e humilha. Joga na minha cara. Valeu. Mas vocês não têm isso. Sejam conscientes, pelo amor de Deus. Assim. Eu sei que existe a intenção de fazer uma coisa legal, isso é bom. Eu tô feliz pra caramba por vocês estarem preocupados com isso, de verdade. Porque pra mim ninguém ia nem perguntar, ia tipo cagar. Então, significa que vocês estão preocupados em fazer o negócio direitinho. Mas vocês têm que pensar que vocês não têm só a minha matéria, né? Eu fico preocupado que também tem outras matérias. Mas tem que manter. Tem que manter o CR lá em cima. Tem que manter o CR lá em cima. Vai manter, relaxa, vai manter. Eu confio em vocês. Professor, pode escolher 5 exercícios dentre essas 2 listas, né? E mais o que eu já tenha passado em sala de aula na A2, no período de A2, no InVídeo, né? Se tiver algum vídeo... Por exemplo, hoje tem 2 exercícios. Se vocês quiserem pegar esse exercício e alterar alguma coisa e refazer, fica a critério também de vocês. Pode. Então tá show de bola. Então não precisa ficar preso só a lista. Pode ser os exercícios que você vem dando para A2. Isso, também. Beleza. Obrigada. É nóis. Vamos lá então, gente. Mais alguém perguntar? Pode perguntar. Dá tempo, que eu preparei pra gente, dá tempo. Não? Então vamos lá. Professor, tem uma pergunta. Pode perguntar.
É uma dúvida. Com relação a PS, tem que escrever enunciado também? Desculpa se eu já explicou, mas essa parte eu não ouvi. Tem que escrever seu enunciado ou a sua resposta indicando qual é a questão? Então, eu preciso de 2 enunciados. O real e o que você alterou. Por que isso? Porque, por exemplo, são inúmeros exercícios, são mais de 30 exercícios, eu não vou conseguir, humanamente impossível para mim, dentro dessa tarefa que eu dei para vocês, se vocês mandarem um exercício direto, já com alteração, eu não sei o que foi alterado. Aí eu vou ter que o tempo todo ir lá nas listas, ir lá nos vídeos, para poder saber o que você alterou. Então, para facilitar a vida do tio Everton, para poder corrigir mais rápido e me lançar nota, o que vocês vão fazer para mim? Bota o exercício original e aí replica o exercício com a alteração. E aí depois vocês fazem esse exercício. Só para facilitar minha vida, para que eu não tenha que ir lá... Enfim. Beleza. Tá? Se vocês fizerem isso, vai me ajudar pra caramba. O professor, ou senão pode até colocar o exercício original e embaixo coloca dados alterados, e aí... Ah, também ajuda. Dados alterados, tal. Troquei esse por esse. Tá bom. Não tinha pensado nisso, não. Pode ser, tá ótimo. E cada um vai entregar o seu ou pode ser no grupo da PS antiga? Eu gostaria que fosse o grupo da PS antiga. Quem já tem aquele grupo montado, se puder, isso facilita bastante. Tá? Que aí cada um fica com 1, 2 exercícios para fazer, depois vocês reúnem num grupo, numa só e manda. Tá? Professor, só uma pergunta, que eu não me recordo da APS passada. Só um que manda ou todos mandam do grupo? Só um. Show. Só basta um, obrigada. tá? Escolhe uma alma perdida lá para mandar. Tá bom, obrigada. Tá bom. Agora vamos, hein? Uhul! Esse aqui é um exercício de diagrama isomorfo, né? Que eu acho que é cobre-níquel, o famoso cobre-níquel, tá bom? E aí ele vai fazer uma decomposição química aqui, né? Das fases, enfim. E aí ele vai escolher um ponto aqui, qualquer, eu acho que o ponto até é identificado, 70 de cobre e 30 de níquel, saindo da parte líquida, né? Deixa eu ver, ó. Determine as fases presentes, a composição química de cada uma delas e suas quantidades relativas para o monel. Monel, gente, é a liga de cobre e níquel, tá? É o nome da liga, tá bom? Monel. Não é Kalel, tá? Monel não vem de Krypton. Monel não é uma liga de Krypton, antes que a piada surja. Porque eu sei que sempre tem uma alma perdida que é nerd e que faz a piada do Monel, porque na minha época, eu fiz. Eu fiz no IME, tenente coronel explicando. Aí ele falou, o Monel? Ah, o Monel, que deve ser o primo do Kalel. Aí ele olhou para mim com uma cara de ódio profundo, né? E falou assim, esse preto da zona oeste, vindo para cá ter aula com o IME. Paga 30, Rangel, paga 30. Quase isso. Ele só não fez porque era civil. Eu juro por Deus, o cara teve vontade de mandar pagar 30 ali. Juro, sério. O cara me olhou com tanto ódio. Ou te fuzilar, né? Ou me fuzilar. Enfim. Vida que segue. Mas foi bom. É bom zoar, né? Alguém de patente alta que não pode destruir. Ai, meu Deus. Continuando, falando do Monel, filho do Kalel, quer dizer, primo do Kalel, com 70% de cobre e 30% de níquel, aquecido a temperatura de 1.200 graus. Então, ó, a 1.200 graus, ele pegou aqui, ó, 70% de cobre e 30% de níquel, se não me engano é aqui. Peraí. 70% de cobre. Ah, ele botou separadinho aqui. 70% de cobre e 30% de níquel. Então, é mais ou menos nessa linha aqui, ó. Tá? Ele vai fazer uma linha e tal, e ali ele vai fazer as composições. Vou deixar rodar pro tiozinho poder explicar direito. Quando aparecer, vocês avisam, tá bom? Apareceu! Tá aparecendo já. Ok? Então vamos lá devagarinho isso daí. Então esse diagrama que a gente... Você vê como é que eu sou
sujo, né? Porque isso aqui é aula de outro professor, que ele deu aula dia 14/4/2020. É outro neurótico que também bota no YouTube, entendeu? Para os alunos estudarem depois. Aí os outros professores tarados roubam dele. Porque eu sei que vários professores já roubaram minhas aulas mesmo, então eu roubo do coleguinha. Eu vi esse vídeo, professor. Oi? Eu assisti esse vídeo. Assistiu? Eu acho que eu mandei também, né? Não sei se eu mandei. Mas vamos lá, deixa eu rodar. A gama do Monel é uma liga de cobre com níquel, que ele é dividido em 3 campos. Um campo onde eu tenho tudo líquido, uma faixa de solidificação e um campo onde eu tenho tudo completamente sólido. Também se faz a leitura do mesmo modo dos outros diagramas que a gente tinha visto. Um eixo responsável pelas temperaturas, e a gente não pode esquecer que a gente está falando de temperaturas elevadas, tá? A gente já começou aqui a nossa conta com 1.100 graus Celsius, para poder chegar no estado líquido, porque essa é uma liga que se funde com temperatura elevada. E o eixo da composição química, sempre somando 100%. Então, em cima o percentual de cobre, embaixo o percentual de níquel. Bom, então, análise desse diagrama. A gente quer saber o quê? Quais são as fases presentes, a composição química de cada uma delas e quais são as quantidades relativas ou percentuais para o Monel, ou seja, para essa liga, cuja composição é 70% de cobre e 30% de níquel, a uma temperatura de 1.200 graus Celsius. Então, tudo aqui é importante, tanto a composição química como a química. Deixa eu explicar para vocês. Se ele estiver no sólido, se ele estiver nessa região sólida alfa aqui do Monel, tá? O sólido que surge, ele tem 70 de cobre e 30 de níquel. Show. Se ele estiver na região líquida, o líquido que tem aqui, ele é 70% de cobre e 30% de níquel. Show de bola. Mas aqui, ó, ele sofre a transformação. E aqui, então, ele tem composições no sólido, né, na fase sólida, de cobre e níquel, e uma composição na fase líquida também de cobre e níquel. Então, você tem as composições desse Monel na fase sólida, nesse ponto aqui de composição, e a composição do Monel na fase líquida. Saindo totalmente líquido ou totalmente sólido, você tem 70-30, show de bola. Mas o problema é aqui, ó, o durante a transformação. Porque o durante a transformação, né, durante o processo de resfriamento, por exemplo, né, do líquido indo para o sólido, é que você vai ter as condições necessárias para o tipo de liga que você vai querer ter lá no processo de montagem, no processo siderúrgico, metalúrgico, e o que a gente vai ver daqui a pouquinho. Tá? Então, nesse momento mágico, que você pode, de repente, fazer a têmpera e obter uma liga dentro das condições de maleabilidade, conformação que você necessita para ter a trabalhabilidade necessária para formar um copo, para gerar um fio, para fazer trefilação, nesse caso, né? Trefilar, e assim por diante. Só para vocês entenderem o conceito geral. Temperatura. A liga vai se comportar de acordo com esses valores. Então, primeiro eu vou marcar nosso ponto de 70% de cobre, ó. Então, o cobre está aqui, ó. Vou caminhar até 70%, então 70% de cobre e 30% de níquel. Então, a minha vertical vai estar nessa direção. 70 e 30, está aí a minha vertical. Agora, vou baixar a temperatura. A temperatura é de 1.200 graus. Então, aqui agora a gente vai traçar 1.200 graus para ver onde é que a gente encontra. Então, determinamos esse nosso ponto, estou chamando ele de ponto 1, que indica qual é o comportamento, né, dessa liga quando composta por 70% de cobre e 30% de níquel numa temperatura de 1.200 graus Celsius. Então, a primeira análise que a gente faz é quais são as fases presentes. Então, caindo dentro dessa faixa de solidificação, a gente vai ter duas fases presentes, a alfa, que é sólida, e o líquido. Então, fases presentes, alfa mais líquido. Tá, o que ele vai fazer agora? Ele vai criar 2 pontos de amarração, 2 pontos de amarração. Ele vai dar continuidade a essa linha aqui, vai pontuar aqui e pontuar o outro lado. Pontuar na linha líquidos, né, e pontuar na linha sólidos. E aí, ele vai gerar 2 pontos, 2 regiões, uma região R e uma região S, que serão as nossas porcentagens para balanço, né, para para poder produzir a regra da alavanca. Provavelmente ele vai escolher o cobre ou o níquel para poder fazer a regra da alavanca. Mas vamos dar continuidade. A próxima
a gente vai querer saber agora qual a composição química de cada uma dessas fases. Então, lembra, a gente vai sempre andar na horizontal, né, na direção da temperatura, e para a composição química, eu vou caminhar em direção à fase que eu quero falar. Então, se eu caminhar para cá, eu estou caminhando em direção ao sólido. Então, quando eu caminho para cá, encontro essa curva de solubilidade. Quando eu descer, essa é a composição química do sólido. Quando eu caminho para cá, ó, eu toco a curva encontrando o líquido. Quando eu descer aqui, essa é a composição química do líquido. Então, vamos ver. Primeiro, nessa direção aqui, encontrei a curva, desci. Na minha leitura, está dando aproximadamente 58% de cobre. E aí, para completar os 100%, 42% de níquel. Ah, Wagner, eu botei 57, eu botei 59. Não há problema algum, tá? A leitura é subjetiva e depende. Alguns colegas me perguntaram, professor, eu não estou conseguindo encontrar exatamente o valor. Gente, relaxa, tá? É algo aproximado. O que você achar? Porque às vezes essas marcações aqui não são tão precisas. Então você às vezes não tem um grau de acuracidade necessário, né? Não é tão acurado assim. Então você pode ter mais ou menos uma noção dentro do bom senso, tá? Então ele marcou aqui e vai marcar o outro lado. Dependendo de como vocês imprimiram ou não, né, esse diagrama, tem na apostila de vocês, na hora de traçar aqui, pode ser que na impressão saia um pouquinho mais curvo, um pouquinho mais para um lado, um pouquinho para o outro, então pode dar de fato essa diferença. Mas para mim aqui, nessa apresentação para vocês, eu faria uma leitura de 58%. Então eu teria o sólido, que é o alfa, com 58% de cobre e 42% de níquel. Então, andando para cá, eu estou andando na direção do sólido. Quando eu caminho para o lado direito, eu estou caminhando agora na direção do líquido. Então, eu vou enxergar qual é a composição química do líquido. Então, no líquido, eu venho para cá, toco a minha curva, desço, vou fazer uma leitura aqui para mim, aproximadamente de 84% de cobre e 16% de níquel. Notem, gente, ó, a gente não pode dizer que é 85, porque o meio estaria mais ou menos aqui. Então, a gente nitidamente vê que é menos da metade, tá? Então, é menos da metade, próximo de 85. Então, se colocar 84, se colocar 83, é um valor bastante aceitável. Então, eu vou ter o líquido com 84% de cobre e 16% de níquel. Bom, agora falta a gente determinar qual é a quantidade relativa ou percentual de fases nessas condições. Quantos por cento eu tenho de sólido, quantos por cento eu tenho de líquido. Isso a gente faz com aquela regrinha que a gente chama de regra da alavanca. Então, eu tenho aqui a minha alavanca, que é composta por todo esse segmento, dentro dessa faixa de solidificação, e tenho o ponto de apoio da minha alavanca exatamente no ponto 1, que é o ponto da composição da liga e não das fases. Sempre, para a gente calcular, vai ser um braço dividido pela totalidade. O braço que eu utilizo é sempre o braço oposto. Então, para fazer a leitura, eu caminhava em direção à fase que eu queria fazer a leitura. Para fazer a regra da alavanca, eu vou usar o braço oposto. Então, esse braço aqui que está para o lado do sólido não serve para calcular o percentual de sólido. Para calcular o percentual de sólido, eu preciso desse braço que está aqui. Ó. Então, o percentual de sólido vai ser esse braço dividido pelo tamanho inteiro da alavanca. Ou seja, esse braço vai ser 84 menos 70, dividido pelo tamanho inteiro da alavanca, que é 84 menos 58. Então, dessa forma, a gente vai calcular o percentual de sólido. 84 menos 70 dividido por 84 menos 58. 14 dividido por 26, que me dá um total de 0,54 ou 54%. Se eu não quiser fazer cálculo de regra da alavanca, basta agora fazer o somatório de 100%. Então, se alfa eu tenho 54, então de líquido eu vou ter 46%, como alguém já me respondeu quando eu perguntei. Mas se eu quiser aplicar a regra da alavanca, eu também poderia ter começado pelo líquido. Para calcular o percentual de líquido, eu não vou usar o braço que está do lado do líquido, eu vou usar o braço oposto, que está mais próximo do sólido. Então, vai ser esse braço aqui, ó, 70 menos 58, dividido pela alavanca inteira, que é 84 menos 58. Então, o denominador não muda, tá, gente? O denominador se mantém constante. O que vai mudar é o numerador. E o numerador vai mudar para um número que, somado a 14, vai dar 26. Então, a gente vai perceber que aqui em cima e embaixo vai aparecer o 12, ó.
Então, percentual de líquido, 70 menos 58, né? 70 menos 58, 84 menos 58. Apareceu 12. Eu já tinha chamado a atenção para vocês, para saber se está fazendo a coisa certa. Lembre-se de que isso mais isso tem que dar o denominador. Porque quando eu faço 14 mais 12 dá 26, e aí eu integro 100% de total, que aí ficaria 26 por 26, que dá 1 a 100%, tá? Então, sempre quando você fizer um, o outro vai dar o que falta para chegar ao denominador. Então, percentual de líquido, 12 dividido por 26, aproximadamente 0,46 ou 46%. Então, para uma composição de 70% de cobre e 30% de níquel a 1.200 graus Celsius, nós temos, primeiro, microconstituintes presentes. Eita, mexeu tudo. Microconstituinte presente, alfa mais líquido. Depois, composição química de cada um, alfa, que é sólido, com 58% de cobre. Note que ele não separou os dois. O que ele fez aqui, tá? Com relação a esse tipo de regra de alavanca que ele utilizou, tá? Ele não pegou e disse, quanto de cobre sólido eu tenho? Quanto de cobre líquido eu tenho? Ele não separou os dois, tá? Ele só viu o sólido, esse sólido é uma quantidade de cobre e níquel, tá? E um líquido, e o restante líquido, que é uma quantidade de cobre e níquel. Ou seja, dentro desses 54% aqui, uma porcentagem é cobre e a outra porcentagem é níquel. A mesma coisa, desses 46%, uma porcentagem é cobre e a outra porcentagem é níquel, tá? Então, na verdade, o que ele fez aqui, ele só fez sólido líquido. Ele não tá apresentando pra gente, tá? Que isso pode acontecer em algum problema, algum exercício lá, que você tá estudando, né? E aí falar, mas ele não tá dando a porcentagem de níquel ou a porcentagem de cobre sólido e vice-versa. Tá? Aqui o que ele fez foi direto. Então, o que ele fez aqui? Foi fazer um resumo aqui do alfa, do sólido e do líquido só. Regra da alavanca, só vendo o sólido e só vendo o líquido, tá? Aí eu vou mostrar uma outra regra da alavanca daquele método que eu já expliquei para vocês. Então, vamos lá. Então, ele quer só o sólido. O que ele fez? Ele pegou 84 menos 70, ou seja, ele pegou o inverso, né? Ele pegou a linha sólidos é essa. Então, ele não vai pegar esse quadradinho, ele pega o quadradinho oposto, tá? Então, 84 menos 70, e aí ele pega e faz o quê? 84 menos 58. E aí ele obteve 54%, tá? Só que note que ele está pegando 54% de quem? Ele está analisando 54 e 84 do cobre. Então, essa fase alfa aqui é de quem? É do cobre. Tá? Então, ou seja, tem um 54% de quem? De cobre. Tá? Ou seja, quanto que eu tenho meu pai, de níquel? O restante que está faltando. Então, você tem 54% de cobre, o que falta, tá? É níquel. Quer dizer, o restante, né, para dar 100%, né, é níquel. Então, você pode fazer... Oi, abre o áudio, pode falar. Professor, boa noite. Uma dúvida. Então, se eu tiver um exercício desse, eu com preguiça, não tiver a fim de fazer inscrição nem por minuto 54 próximo e posso jogar lá o valor, ou preciso ter que fazer todo esse passo a passo? Não, você pode jogar o valor. Eu estou explicando que ele não fala quem é alfa e quem é líquido. Mas eu estou mostrando para você que o alfa, ele faz o cálculo do alfa se baseando no quê? Na porcentagem de cobre. Então, esse alfa que ele encontrou aqui é de cobre. Então, você fazendo de cobre, o que sobra, o que falta para 100% é níquel. Tá? É níquel. Isso. A mesma coisa aqui, o líquido. Aí você está fazendo o líquido. Esse líquido que ele está fazendo, novamente, são os dados de quem? São os dados do cobre. Se são os dados do cobre que ele está pegando, então esse líquido aqui, esse líquido que está aparecendo aqui, representam o cobre, a quantidade de cobre que está no líquido, o que era óbvio, né? Professor, Oi? Então a total função de escolha, eu posso escolher fazer pelo cobre ou pelo níquel e tanto faz? Tanto faz.
Tanto faz. Calel ou Monel vai dar a mesma coisa. Tá? Só estou mostrando para você que aqui ele bota alfa e líquido como se fosse... esse alfa fosse tudo que é sólido ali. Não é. O que ele está calculando aqui de sólido é do níquel. Tá? E o que ele está calculando aqui de líquido é do níquel. Níquel não, perdão, do cobre. Que ele pega os valores do cobre, tá vendo? Ele não pega os valores do níquel. Então, isso aqui esse sólido aqui é cobre, 54% de cobre. E aqui é 46% de cobre líquido. Aqui é cobre sólido, aqui é cobre líquido. E aí você faz a brincadeirinha. Se eu tenho 54% de cobre sólido, né, o níquel vai ser o restante para dar 100%. Então, você tem um jogo aí matemático bem simples, né, de complementar para dar 100%. Você acha o outro coleguinha. Tá? Vamos para o próximo diagrama. Esse aqui acho que é o diagrama do coelho. Não, é o diagrama do pica-pau, é do ferro. Então, gente, diagrama de fases, composição, é um assunto que confunde muito a maioria dos alunos. E o que eu vou tentar fazer hoje é mostrar para vocês que não tem muita dificuldade e depois você entende, fica bem simples. Então, eu vou fazer um exemplo bem rápido de fase e quantidade das fases. E eu vou usar um diagrama ferro-carbono. E no exercício foi pedido para a gente analisar as fases A, 1.200 graus Celsius, com 3% de carbono. Vamos lá, 1.200 graus Celsius com 3% de carbono. Ó. Carbono. Esse aqui é o carbono, tá, gente? Vai até 6,7. Então, 1.200. Aqui, ó. Estamos nessa região, nesse pontinho mais ou menos, tá? Ou seja, nós temos líquido mais uma fase gama. Tá bom? Então, ela vai fazer novamente aquele traço, vai jogar para baixo aqui, pá, vai dividir em duas regiões e vai fazer a regra da alavanca. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é traçar uma perpendicular partindo do 3% carbono e outra partindo da temperatura de 1.200 graus Celsius e ver onde que essas duas retas se encontram. Então, partindo do 3%, outra do 1.200, e aí a gente vê que as duas retas se encontram nesse ponto em vermelho. Ok? E aí a gente já tem a resposta para a primeira pergunta, que é: quais são as fases presentes nesse ponto? E aí a gente sabe que as fases presentes nesse ponto são fase gama mais líquido. Então a gente põe aqui de resposta gama, que é a austenita, e líquido. Ok. E a quantidade das fases? A quantidade das fases é a porcentagem que eu tenho de gama e de fase líquida. Para calcular essas porcentagens, a gente vai fazer a regra da alavanca. Como é que ela vai funcionar? Eu vou prolongar duas retas, uma para a direita e uma para a esquerda, partindo do ponto que eu encontrei, que é o ponto vermelho, até as fronteiras. Então, vamos lá. Prolongando para a direita, partindo do ponto, eu vou ter mais ou menos aqui. E prolongando para a esquerda, vai dar mais ou menos aqui. Agora, para a quantidade de fase líquida, a gente vai pegar a reta da esquerda, que está encostada na fronteira gama, e dividir pela reta toda, ou seja, a reta laranja mais a verde. Para ficar mais fácil, a gente vai chamar a reta laranja de reta R e a reta verde de reta S, ok? E agora, para descobrir o comprimento de R e de S para poder fazer as contas, é só prolongar elas até o eixo de baixo. Então, ó, prolongando a reta R até o eixo de baixo, a gente vai dar nesse ponto. E prolongando a reta S até lá embaixo, vai dar nesse outro ponto. Aí a gente tem que o R cai no 1,8 aproximadamente, né? Então aqui, 1,8. Note que provavelmente ela vai usar a porcentagem de carbono.
Tá? Então, o que a gente vai estar encontrando aqui de sólido é o carbono sólido. A quantidade de carbono que está sólida, tá? No sistema. Vamos ver. E que o S vai Ah, tá aí a quantidade de carbono que está ali. dar no 3,7. Mas, a grosso modo, ela não está preocupada de saber se é carbono ou se é sólido. Ela só vai analisar a partir desses dados fornecidos aqui, tá? A gente faz isso com uma régua, fica mais fácil de descobrir, tá? E aí agora fica fácil a gente descobrir o comprimento, porque eu sei que R vai ser 3 menos 1,8, que vai dar 1,2. E o S vai ser 3,7 menos o 3, que vai dar 0,7. Então, ó, vamos escrever aqui para ficar melhor. A fase líquida vai ser o R, que é o lado oposto, sobre R mais S. Fazendo as contas, eu vou ter que o L é 1,2 sobre 1,2 mais 0,7. Eu já tinha feito as contas, então eu sei que o L final vai dar 0,63, que equivale a 63% de fase líquida. A primeira parte da sua pergunta, a quantidade das fases, já está pronta. Como eu sei que agora eu só tenho a fase gama, que é a austenita, eu já sei que a minha resposta para dar 100% tem que dar 37%. Mas vamos fazer as contas. Que é meio óbvio, né? A gente vai fazer a mesma coisa, só que para a fase gama. Se eu tenho 63% de fase líquida aqui formada, então provavelmente a fase sólida que está formada de gama, né, que é a fase sólida, corresponde ao equivalente para dar 100%. Gama vai ser S sobre R mais S. E aí eu vou ter que gama é 0,7 sobre 1,2 mais... Opa! Ela já estava difícil ali para lá. 0,7. Eita, quase que não sai. E aí, vocês vão conferir e vão ver que isso dá igual a 0,37. E aí eu vou ter 37% de fase gama. Então as perguntas foram: quais são as fases presentes e quais são as quantidades das fases? As fases presentes são gama e líquido. A quantidade das fases são 63% de líquido e 37% de gama. Acabou? Pessoal, então é isso. Acabou. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Ela tem boa vontade, tadinha. Bom, crianças, vamos aprender o que é siderurgia, fundição e aciaria. Tá? Só para a gente finalizar com tudo isso que a gente aprendeu, tudo isso é para chegar nesses três episódios que eu vou apresentar para vocês, tá? Que é onde, a partir do momento que você conhece o material que você está trabalhando, você consegue desenvolver ligas e metais, tá? Com características que são ideais para o tipo de trabalho que serão exercidos, tá? Então, vamos entender o que é siderurgia primeiro, só para tirar a ideia. O que é siderurgia? Pô, fala siderurgia, aciaria, fundição. As três coisas são as mesmas coisas? O que tem diferente em cada um? E vai ficar sabendo do desafio de se harmonizar progresso com qualidade de vida. Sim, é Telecurso 2000 esse aqui, tá? Não gostou? Cai dentro. Hoje nós vamos ver os dois lados da moeda. A indústria siderúrgica é a base do desenvolvimento industrial do país, mas ela cria problemas ambientais, dentro e fora das usinas. A teleaula de hoje tem muito a ver conosco. Vamos nessa?
A Companhia Siderúrgica Nacional foi fundada em 1941. CSN, Companhia Siderúrgica Nacional, tá? Mas só em 1946 começou a funcionar o primeiro alto-forno que usava coque siderúrgico. A partir da CSN, a Siderurgia Nacional deslanchou. Atualmente, são 36 usinas que formam nosso parque siderúrgico. Algumas fazem apenas a fase de redução, ou seja, só produzem ferro-gusa. São chamadas de usinas não integradas. As usinas que não têm alto-forno e fabricam laminados feitos de aços produzidos com sucatas são classificados como usinas semi-integradas. E as usinas que operam com todas as fases de produção são chamadas de usinas integradas. Nós estamos na COSIPA. Eu já fui na CSN, né, com um grupo de alunos, e assim, é assustador, cara. Pensar que hoje tem aí as regras de segurança, né, os PIs, né, os PIs não, oh, meu Deus, os equipamentos de segurança, EPIs, né, os EPIs, obrigado. Os EPIs, né, cara, antigamente não tinha isso não, cara. A parada era punk. Se eu estava, né, lá com uma camisa de botão, assim, até então fresquinha, cara, suava de derreter, assim, de suar feito um porco sua, enfim. Então, tava 52 graus, isso era tipo assim, frescor da manhã, brisa suave num dia fresco europeu, entendeu? Lá, isso era 52. Na década de 50, quando a CSN foi produzida, os caras chegavam a estar próximo a 68 graus de temperatura. 68 graus, bebê, cozinha um ovo, fácil, tá? Assim, muitos cozinhavam o aparelho auditivo, cozinhava a córnea, tá? Se aposentavam quase cegos. Era bem interessante naquela época, na década de 50. Todo mundo vivia até os 50 anos mesmo, né? Então, 50 anos já era velho, então, besteira. Continuando. Uma das usinas integradas do país. Por isso, vamos relembrar agora todas as fases do processo da produção do aço. Sinterização. Coqueria. Alto forno. Aciaria. E laminação. Essa revista aqui informa que em 1992 o Brasil produziu 24 milhões de toneladas de aço, ficando entre os 7 maiores produtores do mundo. Devagar com andor que o santo é de barro, hein? Ai, que santo! Que barro, Edgar! A gente está falando de minério de ferro, ferro-gusa, aço, siderurgia, indústria de base, tudo aquilo que tornou possível o nosso sonho de construir um carro. Você veio me falar de santo de barro, Edgar? Tá bom, eu troco o ditado. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Entendi. Eu estou tentando brecar um pouco teu entusiasmo. É porque esses processos de produção têm parceiros desagradáveis, que são os impactos ambientais. É desagradável, mas a gente tem que falar sobre isso, sobre poluição. Do minério de ferro até esta peça, o trajeto foi longo. Só que em meio a essa caminhada foi ficando para trás um rastro de poluição no ar, no solo e na água. As vítimas desse drama são os trabalhadores da usina e todos os moradores da região. Pois bem, o Brasil, para ser um país desenvolvido, vai ter... Gente, estamos falando do início da década de 90, tá? De 90 a 95, mais ou menos, esse vídeo. Então, assim, era uma época que realmente não existia uma preocupação tão abrangente, tão forte com relação ao processo de produção de carbono, tá? Então, tanto teve a Eco 92, que foi um grande simpósio internacional, onde se pensou na questão da poluição, né, a cada 10 anos, né, com encontros a cada 10 anos. Então, por isso essa pegada de poluição aqui do vídeo, porque foi em mais ou menos 1992, onde teve a Eco 92. E hoje já não é mais assim, tá? Existem processos de filtragem, existem processos
de tratamento do coproduto siderúrgico, que hoje nem se chama mais resíduo siderúrgico, chamado de coproduto siderúrgico. Coproduto siderúrgico produz inúmeros produtos, tá? Que são reutilizados no plantio, são reutilizados para recapeamento, para asfalto, para substrato de estradas, tá? E para inúmeros fatores, tá bom? Até produção de cimento. Então, hoje já a coisa já está bem melhor, tá bem melhor. Tem que aprender a produzir sem destruir o meio ambiente. A natureza é como as prateleiras desse almoxarifado, tem uma ordem, cada coisa tem o seu lugar. Se o equilíbrio da natureza for quebrado, as consequências vão ser muito graves. Se a humanidade não abrir o olho, qualquer dia desse a Terra fecha para balanço e não vai sobrar ninguém para contar a história. Isso não é mais impacto ambiental, né? Isso é uma trombada do meio ambiente. Olha, sem querer jogar água na fervura da siderurgia, mas o Brasil não pode conquistar desenvolvimento perdendo qualidade de vida. Calma, minha pretinha, calma. Tudo está perdido. Tem gente séria se preocupando com os riscos ambientais que ameaçam os trabalhadores das usinas e a poluição ambiental que as usinas provocam. Os riscos ambientais começam na extração e no transporte do minério de ferro. Mas a situação se agrava aqui na siderúrgica. Sabe o que é pior? Rapidinho, fazer uma parêntese. Eu fui... pior não é pior. Deixa eu te falar. Eu fui, tem o quê? Uns 5 anos. Cara, tá exatamente do mesmo jeito. Tudo igual. Tudo exatamente nas mesmas posições. É incrível, assim, o processo de manutenção desses lugares. Tudo isso aqui, gente, é engenharia. Engenharia civil, engenharia metalúrgica, engenharia mecânica, engenharia elétrica, engenharia de produção pra caramba. Isso aqui o engenheiro de produção, isso aqui é a vida do engenheiro de produção. Engenheiro de produção que não conhece esses processos aqui se mata, porque os engenheiros mais contratados para essas áreas aqui são os engenheiros de produção, tá? E aí também nós temos aí os engenheiros e as outras linhas de engenharia. Isso aqui, gente, é um mercado latente que existe mão de obra, pouquíssima mão de obra especializada. Às vezes você se especializa em coisas meio modinha e esquece que existe esse filão do mercado precisando desesperadamente de engenheiros para contribuir, tá? De forma positiva. E não tem ninguém fazendo um mestrado nessa área. É raro são que fazem mestrado ou que fazem alguma pós, uma especialização nessa área. Então, isso é preocupante. Em todas as fases do processo se encontram poluentes do solo, do ar e da água. A poluição do ar acontece em todos os setores da usina, começando pelo beneficiamento do minério, passando pela coqueria e pelo alto forno. Nas áreas de fabricação dos produtos semi-acabados, a poluição do ar acontece por causa dos combustíveis e do processo de queima nos fornos. Humberto, analista ambiental da COSIPA, vai explicar agora para a gente quais foram as providências adotadas pela COSIPA para diminuir a presença de material particulado e de gases oxidantes na atmosfera. A COSIPA se utiliza de filtro manga, lavador Ventures e precipitador eletrostático que retém as partículas através de campos magnéticos. Completando esse ciclo, essas partículas são enviadas a poços de carepa, onde são utilizados água industrial para que não haja material em ressuspensão. Você reparou que ele falou água industrial? Você sabe o que é isso? Água industrial é a água que foi utilizada anteriormente em alguma etapa do processo de fabricação. Achei aqui, ó. Olha só, esse número sobre a poluição da água no processo de fabricação do aço.
são necessários 250 metros cúbicos de água para produzir 1 tonelada de aço. Nossa, e para onde vai essa água toda? No fim do processo de fabricação, tem muita gente interessada no aço. Mas o que fazer com a água utilizada no processo industrial? Ela chegou aqui cristalina e agora está neste estado lastimável, com sólidos em suspensão, óleos, graxas, fenóis, sulfetos e cianetos e outros elementos químicos classificados como agentes poluidores. E o que acontece com essa água? Essa água está sendo tratada para ser reaproveitada no processo de produção. E a cada tipo de agente poluidor tem um tratamento específico, como a decantação e a flotação. Quantas toneladas de aço será que tem nesse almoxarifado? Aliás, você sabia que para produzir 1 tonelada de aço são gerados de 500 a 700 quilos de resíduos? Resíduos esses que antigamente eram jogados fora sem a menor preocupação com a contaminação do solo. Hoje descobriu-se o valor comercial deles. Então, os resíduos são reciclados ou vendidos. E quando eles não têm valor comercial, eles são tratados para ficarem em contato com o solo sem prejudicar o meio ambiente. Esse procedimento está na lei. Os cuidados no tratamento dos resíduos industriais devem estar de acordo com a legislação de cada estado brasileiro. A responsabilidade pela execução destas leis é de órgãos estaduais, a CETESB em São Paulo e a FEEMA no Rio de Janeiro. É bom saber que, do mesmo jeito que eu sou responsável por todas aquelas peças e ferramentas em aço, tem gente tomando conta dos poluentes e dos resíduos resultantes do setor siderúrgico. Mas e o trabalhador? Como é que ele fica? Já deu para perceber como a siderurgia pode prejudicar o meio ambiente e também como a gente pode evitar essa agressão ao máximo com investimentos e tecnologia. Chegou a hora da gente conversar sobre as condições de trabalho nas usinas. É muito difícil enfrentar altas temperaturas, ruídos, gases e poeiras tóxicas. Vamos conhecer agora os homens do aço. Nós estamos aqui com o Antônio, que é engenheiro de segurança na Cosipa. Queria que você explicasse o que são riscos nos locais de trabalho. São as condições adversas que o trabalhador encontra no seu dia a dia para produzir o nosso aço. E como estão na Cosipa as condições de trabalho? Olha, a Cosipa tem investido bastante em treinamento do seu pessoal, está adquirindo novos EPIs e também está investindo no controle da poluição, que é um agravante da saúde do trabalhador. Queria que você falasse agora sobre os ruídos, que são uma constante nas indústrias siderúrgicas. Sim, a indústria siderúrgica existe muito ruído. Ele começa no corpo e no pátio de matérias-primas. Só que ele culmina bastante na laminação, onde os cilindros para laminar vibram bastante e produz bastante ruído. O ruído excessivo pode causar danos irreversíveis ao aparelho auditivo. Além da perda da audição, o trabalhador poderá sentir tonturas, dor de cabeça. Se medidas de prevenção não forem tomadas, o trabalhador poderá ficar surdo. Para diminuir a poluição sonora, é preciso instalar equipamentos de segurança coletiva, como silenciadores e abafadores de ruídos na própria máquina. Se ainda for necessário, colocar a máquina em cabines com isolamento acústico, para diminuir o nível de ruído no ambiente. E quando essas soluções de segurança coletiva não resolverem totalmente o problema, os trabalhadores devem usar os equipamentos de proteção individual, que neste caso são os protetores de ouvido. Outro problema que os trabalhadores enfrentam aqui é o manuseio do metal líquido em alta temperatura. Vamos conversar agora com o Gilson, que trabalha aqui no alto forno. Oi, qual que é a sua função aqui? Eu tiro a amostra do ferro rugoso, né? Fico observando a operação do forno, né? E para enfrentar todo esse calor, os trabalhadores precisam se vestir conforme manda o figurino, ou melhor, conforme as normas de segurança.
Olha só quantas coisas são importantes. O capacete, o capuz de lona, óculos de segurança, protetor auricular, blusão, luva, calça de lona e bota. O operador de aciaria usa os mesmos equipamentos de proteção individual que o operador do alto forno. E para evitar o risco da desidratação, os trabalhadores desses setores tomam comprimidos de sais minerais para compensar as perdas provocadas pelo calor. E eles ainda têm direito a períodos de descanso durante a jornada de trabalho em locais com temperatura agradável. E ninguém é de ferro. Você viu que não basta apenas produzir toneladas e toneladas de aço para ser um país desenvolvido. Tem que produzir, mas tem que preservar o meio ambiente. E os trabalhadores não podem se descuidar com as normas de segurança para prevenir os acidentes de trabalho e as doenças profissionais como leucopenia e silicose. A gente ainda tem muito para aprender sobre saúde e segurança no trabalho. Mas agora a gente fica com a revisão da nossa teleaula de hoje. Não, revisão de nada não, vai palhaçada. Deixa eu ver isso aqui. De fundição. Essa de fundição, gente, é só uma historinha, tá? Para vocês entenderem o conceito de fundição em si. A da aciaria, eu acho que não vai dar tempo, mas a aciaria é um processo dentro do processo de fundição, dentro do processo de siderurgia, tá? Eu vou mandar para vocês o link para vocês depois tiverem curiosidade para poder assistir. Mas eu acho que é importante conhecer o processo de fundição, tá? Vou deixar rodando e a gente finaliza por aqui. Tá? Deixa eu só... Vamos lá. É bem lúdico, tá? É bem legal que é lúdico, dá pra... A gente se distrai e aprende ao mesmo tempo. Para! Você acha que foi assim que a história da metalurgia começou? Com os ferreiros e suas fundições? A história dos metais, matéria-prima da indústria metalúrgica, vem de muito antes. Um tempo tão distante que às vezes nem passa pela nossa cabeça quando tudo teve início. A história dos metais se confunde com a da humanidade e tem início com a Idade do Cobre, há 8.000 anos. Nesta época nascia a agricultura e os homens deixavam de habitar as cavernas para morar em casas que eles mesmos construíam. Eles descobriram também que o cobre, material extraído da terra, quando aquecido e fundido a outros metais, estabelecia uma nova liga, podendo ser moldado e utilizado na confecção de novos artefatos. Assim, os instrumentos, até então feitos de pedra, osso e madeira, foram aos poucos sendo substituídos pelo cobre. Dessa forma, a humanidade limitada ao uso da pedra descobria no cobre possibilidades imagináveis. Na Idade do Cobre, o homem usava moldes de pedra e argila para... Dá para parar um pouquinho com barulho? Obrigado. Como eu dizia... Comercial. Precisa de um site para o seu negócio? Primeiro vá Muito para bom. Wix.com. Meu nome é Sara. Na Idade do Cobre, o homem usava moldes de pedra para misturar e modelar o cobre. Para isso, ele precisava de altas temperaturas e os fornos rudimentares foram sendo aperfeiçoados. Assim surgiram as fornalhas. Elas eram capazes de produzir altas temperaturas para a fusão dos metais. Logo, a Idade do Cobre dava lugar a uma nova era, a Idade do Bronze. Ao misturar o cobre ao estanho, o homem descobre uma nova liga de metal, o bronze. Com ele nasce um novo tempo na humanidade. No dia a dia, a escrita torna-se mais simples e desenvolve-se um novo sistema numérico, padronizando pesos e medidas. Surgem invenções como o calendário, relógios de água e solar, o arado, essencial para a agricultura, o vidro e principalmente a roda. Nessa época, uma revolução se dá no mundo da metalurgia. As ferramentas e implementos feitos de metal deixam de servir apenas à agricultura e passam a ser usados também como armamento, aumentando o poder dos povos. Daí, para os primeiros experimentos em ferro, foi um pulo. E ao descobrir as vantagens desse metal em relação ao cobre e ao bronze, o homem passou a criar utensílios muito mais resistentes e a dominar a metalurgia.
abre-se uma nova fase na história dos metais, a Idade do Ferro. O ferro começou a chamar a atenção dos homens por volta de 1350 a.C. Desde então, se tornou um dos materiais mais utilizados pela humanidade. Nessa época surge o ferro forjado, processo pelo qual o material primeiro era aquecido e depois moldado a golpes de martelo. Diferente do cobre e do bronze, privilégio das classes abastadas, o ferro, devido ao baixo custo para obtê-lo e à abundância na natureza, logo se popularizou entre os povos. Camponeses passaram a produzir machados, artesãos ferramentas e guerreiros passaram a lutar em igualdade de condições, já que podiam produzir suas próprias armas. A Idade do Ferro é um passo inicial para o desenvolvimento da indústria metalúrgica como conhecemos hoje. Não disse que a história da metalurgia havia começado muito antes disso aqui? Por mais modernos que sejam os processos de hoje em dia, não dá para esquecer como tudo começou. Show de bola. Só para finalizar de forma respeitosa para aqueles que trabalharam, estudaram, ralaram muito para poder chegar ao que a gente tem hoje de material. Se hoje a engenharia é o que é, foi graças a tentativa e erros e muitas mortes no meio do caminho para que a gente conseguisse chegar nesse nível de complexidade metalúrgico. Tá? Ou seja, tudo que a gente trabalha na área do metal em si é chamada metalurgia, estudo do metal. Tá? A siderurgia é o processo de se extrair o metal e a aciaria é o processo em si de transformar esse metal em algo interessante. Tá? Agradeço pelo carinho, pela dedicação e pela boa vontade e paciência para com o tio Everton. Lembrando que se vocês puderem votar em mim lá para ganhar um prêmiozinho, que eu não sei qual é o prêmio que vai ser, pode votar, tá? Tem lá para votar lá no negocinho, no linkzinho. Que a aluno só nunca fez isso, tá? Vai que tem um prêmio bom, né? Que seja meu emprego, pelo menos, tá bom. Professor. Divide comigo, professor. Boa noite. Boa noite. Quando eu fui votar lá, ficou perguntando melhor professor, melhor professora, melhor coordenador. Aí parei ali, cara. Me ajuda aí. Depende de quem é seu coordenador. Bota seu coordenador, uai. Bota o coordenador. Bom. Quem é? Se for da Civil, é a Flávia. Se for... Pois aí eu olhei lá, tava Flávia lá. Então, era só para tirar uma dúvida assim, porque eu não... Coloca a Flávia. Tá bom, então. Muito obrigado. Valeu, gente. Um grande abraço, viu? Semana que vem eu vou estar aqui logado, mas não tem aula mais não, tá? Oficialmente a gente já termina por aqui. Professor. Oi. Só para recapitular, eu posso utilizar, no caso, esses dois exercícios que o senhor deu agora na aula como APS, né? Eu só altero o enunciado. Pode, sim. Show. Sem problema nenhum. Beleza. Beleza, show. Valeu, professor. Valeu. Boa noite aí. Boa noite. Tirando a apresentação.